você, meu amigo, meu irmão, tem o chamado de Deus no teu coração? Anuncie que Jesus Cristo salva, cura, liberta e é Senhor. Faça isto, faça como a Nova Sião, fazendo missão em nossa região, levando a palavra de Deus a muitos corações. Siga a Nova Sião nas redes sociais, @Nova Sião Digital. A palavra de Deus no seu coração. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Agora eu tô esquecendo, né? 21h03 aqui na cidade do Rio de Janeiro. Alegria, felicidade. E hoje é aniversário do Júlio, né? Vamos cantar parabéns? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O Júlio já está na meia-idade aí, né? Nova Sião Digital. Estamos aqui hoje com a nossa irmã Rosângela, nosso irmão Luiz, pastor Carlos Salles, pastor Darlan e missionária Eliane, não é isso? Amém. A mesa está seleta hoje. E mais um dia de vida, mais um dia de vitória. E o tema hoje é a voz da fé. Será que a fé tem voz ou não, né, minha irmã? A gente vai ver isso daqui a pouquinho aí. Boa noite, meu irmão Luiz, é com você. Vamos começar falando logo. Vamos embora. É isso aí. Meu boa noite, professor Fernando. Julião, parabéns, amigão. Pastor Carlos, pastor Dalan, irmã Eliane, irmã Rosângela. A você que está conosco aí, que Deus nos abençoe em mais uma noite aí. Louvamos a Deus aí pela sua presença. Tamo junto. Amém. A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, pastor Darlan, seja bem-vindo. Irmã Eliane, né? Seja bem-vinda, missionária, Deus abençoe. Missionária Rosângela, seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja explodindo, né, do seu sobrenatural na vida de vocês. Júlio, feliz aniversário, abração, que Deus aumente você, vida abundante. Nosso professor Fernando Lopes, é um prazer sempre nós estarmos juntos. E o irmão Luiz, que Deus esteja te abençoando aí, cumprindo todo o propósito que Deus tem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, nosso irmão João, que está assistindo a nossa programação. Não está presente aqui, mas sua esposa está no estúdio. E eu gostaria de mandar um abraço para ele, que nós tivemos essa oportunidade de estarmos aqui com o pastor Dalan e a nossa irmã missionária por causa dele. Então, um abraço, João. A gente aguarda vocês aqui. Eu sei que o estúdio fica apertadinho, não caberia todo mundo, mas a gente ia arrumar um banquinho ali para você ficar sentadinho em filmagens. Deus te abençoe, muita saúde e paz. Boa noite, meu irmão pastor Darlan. Boa noite aos irmãos da mesa e aos ouvintes, a paz do Senhor, boa noite. A fé, ela é regida pelo poder de Deus e pela palavra. E é através da palavra que a fé ela é acrescida. E nós vamos falar hoje da palavra e eu creio que a nossa fé será acrescida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, missionária Eliane. Boa noite, amados irmãos. É uma alegria de estar aqui participando dessa mesa. E boa noite também, amados ouvintes, porque a fé, eu acho que é sobrenatural. Quando você tem fé, você vive o sobrenatural de Deus. Viu? Ela de sobrenatural também. Do sobrenatural. Aqui todo mundo todo mundo é sapatinho de fogo aqui. Não, o Espírito Santo hoje com certeza vai falar com a gente. E eu vou ler um texto aqui rápido para vocês, para ilustrar apenas essa live aí, a voz da fé.
A notícia foi embriagante, foi entorpecedora. As lágrimas vieram tão rapidamente que ela não conseguiu evitar. Sua mente se encheu de perguntas e um medo ameaçou dominá-la. A vida estava indo tão bem quando foi abruptamente interrompida e mudou para sempre sem aviso. A tragédia pode se apresentar de várias formas: a perda de um ente querido, uma doença, a perda da riqueza ou de nossa subsistência. Isso pode acontecer a qualquer momento, comigo, com você, com qualquer um de nós. Embora o profeta Abacuque soubesse que a tragédia estava por vir, ainda assim trazia medo em seu coração, enquanto esperava pelo dia em que a Babilônia seria invadiria o reino de Judá. Seu coração batia mais forte, seus lábios e suas pernas tremiam. O medo é uma emoção legítima em face da tragédia, mas não deve nos imobilizar. Quando não compreendemos as provações por que estamos passando, podemos rever como Deus operou na nossa história. Foi o que aconteceu com o profeta Abacuque. Isso não dissipou seu medo, mas lhe deu a coragem para seguir em frente, escolhendo louvar ao Senhor. Nosso Deus, que se provou fiel ao longo dos anos, está sempre conosco, pelo fato do seu caráter não mudar. Quando amedrontados, podemos dizer, com a confiante voz da fé: o Senhor Deus é minha fortaleza. Querido Deus, mesmo em meio às turbulências, ajuda-me a confiar em Ti. Tu tens sido sempre fiel a mim. Abacuque 3, 16 a 19. Ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor. E quantos obstáculos a gente tem superado, quantas adversidades que a gente supera no nosso dia a dia. Às vezes é problema de saúde, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema pessoal, não é um problema de trabalho, mas Deus tem operado em nossas vidas. E quando a gente fala de fé, que é tudo aquilo que a gente não pode ver, mas a gente crê que existe, que acontece, a gente acredita que tem um Deus maior e a gente segue em frente. Quantas vezes você já tentou desistir, meu irmão? A fé tem voz, e esse texto que eu li hoje aqui, que estava em Mananciais, a voz da fé. Boa noite, meu irmão Eliane. A voz da fé. A fé tem voz ou não? Bem, amados irmãos, eu creio que ela tem sim, né? Se chegamos na palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, foi através da voz do Senhor que fez a gente ter essa fé, porque tudo o Senhor criou. Amém. A palavra do Senhor diz que no início a terra ela não tinha forma, ela era vazia e tudo que nela tinha era fora de lugar. E o Senhor, nosso Pai, aquele que reina para sempre, Ele com a sua palavra, com a sua voz, Ele formou, Ele criou, Ele separou e fez coisas grandes sobre a terra. Ele falou assim, que a luz ficasse de dia, que foi o sol, e à noite que a lua ficasse, porque ele fez separação entre as trevas e a luz. E ali ele foi criando, né? Criando cada coisa no seu lugar. E ali aquilo que estava vazio, ele foi formando, ele foi trabalhando, né? E o Senhor, ele faz coisas grandes, né? Eu vou falar um pouquinho, porque eu sei que o pastor Darlan vai estar com uma palavra maior, né? Eu vou falar aquilo que eu vivo, que eu sinto e que Deus, ele fez, assim, eu passar, né? E na minha vida foi assim, foi em 1 Gênesis. A minha vida era vazia, sem forma. A minha vida não tinha sentido. E o Senhor me criou. O Senhor me formou. De criatura, Ele fez eu ser filha dEle. E hoje eu estou aqui perante os irmãos e digo que coisas grandes o Senhor tem feito na minha vida. E a maior de todas foi a promessa dEle que chegou. Passei por muitas coisas, dificuldades. Estava no mundo sem
razão, sem certeza, e o Senhor foi trabalhando soberanamente na minha vida. E uma das promessas que o Senhor fez criar maior foi a vida do pastor Darlan trazendo para a minha vida. Eu confesso aos irmãos que eu estou um pouquinho nervosa, né? Mas é assim mesmo, né? Eu creio eu. Mas, assim, Deus, ele faz coisas grandes. Ele bota as coisas que estão fora do lugar pro lugar, porque a minha vida tinha coisas fora do lugar, como diz em 1 Gênesis. Era vazia. Vamos dizer, era oca mesmo, sem vida nenhuma, como os ossos secos. E o Senhor ali, ele rodeou com o seu Espírito Santo. E ele me trouxe a vida. Ele me formou, ele formou a minha família. Hoje eu me encontro muito feliz que Deus deu uma bênção para minha filha, através da fé, né? Através da oração, da busca, de crer no Senhor. E quando eu achei que Deus não poderia fazer, ele simplesmente falou assim, que haja. E ali minha filha recebeu uma grande vitória. Ah, se os irmãos quiserem saber depois, eu posso falar o que foi, amém? Amém, glória a Deus. E a gente faz esse bate-papo aqui informal, e nós estamos falando hoje sobre a fé. Então, cada um vai falar um pouquinho, né, 3 minutinhos, aí passa para ele, porque as experiências são diferentes. Sim. E a fé é uma coisa tão íntima, tão pessoal. Deus operou, trabalhou na sua vida para que hoje você estivesse aqui. E isso é uma alegria muito grande, porque a gente sente, quando você está falando, a presença do Espírito Santo, que você está falando de coração, não é? E Deus, com certeza, transformou a sua vida, como um dia transformou a minha também. São 16 anos aqui na Nova Sião que a gente está, entendeu? A gente já gravou 1000 e poucos programas, e o Júlio tem participado dessa luta, né, que foi o Luz para Todos, restaurando vidas, meditando na palavra, e hoje a gente está aqui com um bate-papo cristão. Boa noite, meu querido irmão. A voz da fé, você que é um homem de fé e recebeu, através da sua fé, a maior bênção da sua vida que está aí ao seu lado. Amém, verdade. Queridos ouvintes, aquele que experimenta do poder de Deus, ele começa a ter novo sentido de vida, e o real sentido da vida. E é através da fé que nós alcançamos a presença de Deus e as suas promessas. E aí tem aqui uma mensagem na palavra do Senhor, que está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 em diante, que fala sobre os heróis da fé. E o primeiro versículo fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé estenderam os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho e de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém. Bom, vou ficar por aqui nessas palavras que já falam profundamente aos nossos corações. É verdade. Pastor Carlos Salles, o homem do sobrenatural, o homem da fé, não é? O homem que chegou até aqui também, que Deus transformou a sua vida, né? E o testemunho dele é muito forte, porque Deus permitiu para que hoje estivéssemos aqui, não é verdade? Boa noite. Mais uma vez, boa noite. A Bíblia fala em Hebreus 10, 38, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Então, nós vivemos da fé, né? E a fé,
ela tem voz porque o Espírito Santo é a voz da fé. Eu creio que a cada momento, a cada instante que nós estamos aí precisando de algo, eu creio que esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? Ele vem através dessa nossa confiança, dessa nossa fé. Ele vem falar aos nossos corações e Ele acrescenta na nossa vida tudo aquilo que nós esperamos dele, né? Então eu creio assim que a Bíblia também diz, né, que realmente nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, a cada momento nós precisamos exercitar, colocar em prática a nossa fé, e o Senhor, Ele trabalha na vida de cada um de nós. Amém? Glórias a Deus. Fernandinho? Amém, glória a Deus. Estou conversando aqui com o pastor Darlan, mas não me perdi não. Estou ligadinho aqui. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Luiz, você que é um homem de fé também, intercessor, né? Você sempre orou ali com a gente, nós oramos juntos ali mais de 10 anos na Igreja Metodista em Cascadura. E o Luiz, ele sempre deu esse suporte para a gente, né? Demonstrando muita fé e muita intercessão através da oração. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Obrigado pelas palavras. Louvamos a Deus sempre aí, né, Fernando? O tema, ele é bem intrigante, né? Porque quando a gente fala de fé, a fé, ela tem seu sentido. Quando a gente fala da voz da fé, a voz da fé tem vários sentidos. O choro é uma voz de fé. Muitas das vezes, uma alegria também se torna uma voz de fé. E a voz, geralmente a gente tem o hábito da voz da fala. A gente está falando aqui, eu estou, né, com a minha voz sinalizando alguma coisa. E eu tinha lido também esse texto de Hebreus, porque geralmente fala de fé, a gente vai para o texto de Hebreus, a irmã Eliane já citou até que era o versículo 3, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, ou seja, pela voz de Deus, né? E tenho também aqui Lucas 5, do 1 ao 8, aquela situação ali que Simão Pedro volta ali de uma pesca depois de toda uma noite. E ele não pesca nada, e o Senhor fala para ele, ó, volta lá e lança. Ele, poxa, eu não pesquei nada, mas sobre a sua palavra, sobre a sua voz, eu vou lá e vou lançar. Então é fato que a palavra de Deus, para nós, é a voz de Deus. Não é a voz audível, é uma voz às vezes lida, né? É uma voz pelos sinais. O apóstolo Paulo também, no livro dos Coríntios, também vai falar, ó, eu resolvi falar para você não pela minha persuasão, não pela minha voz, não pela minha retórica, mas pelo poder do Espírito de Deus, através dos sinais. Essa voz também é falada com a gente através de sinais. Se a gente começa a perceber os sinais em determinadas coisas, ainda que a gente não ouça uma voz, a gente consegue perceber, pô, se isso aqui está me guiando para determinado sentido, para determinado caminho. Né? Então, sim, a voz de Deus, a palavra de Deus para nós é a voz de Deus. E a gente sempre vem falando aqui já há um bom tempo, né, da questão da gente estar atento à voz de Deus através da sua palavra. E às vezes a gente fica, pô, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu não estou ouvindo nada. Mas se a gente prestar um pouquinho atenção, a gente vai observar que quando a gente lê e medita na palavra, a gente está ouvindo a voz de Deus. Porque a gente tem o sentido que a voz de Deus tem que ser aquela coisa audível. Fernando, vai lá, leva o bolo pro Júlio. Mas não é. Mas não é de 10 reais. Não é de 10 reais, né? A voz do Fernando era de 10 reais. O pastor Carlos, ela falou, não, é de 30. Eu vou levar o de 30, eu vou levar o melhor pro meu irmão. Então, assim, Deus fala conosco o tempo todo e a gente, de fato, precisa ser guiado pela voz de Deus. E eu estava até observando hoje, conversando com o Pedrinho lá no trabalho, eu estava falando, só que assim, a voz de Deus, né? A fé pela voz de Deus. E eu estava fazendo uma autoavaliação, mas quando a gente tem essa fé na palavra de Deus, mas o que a gente quer de Deus não acontece. Porque quantos testemunhos a gente parar e observar, pô, eu orei para que Deus permanecesse alguém ali em vida, um ente querido como você bem falou no início, aquele ente querido é levado pelo Senhor. É verdade.
né? Então, assim, a fé, aí eu estava até conversando com o Pedrinho, eu falei, pô, Pedrinho, a fé, ela não passa só quando a gente recebe aquilo que a gente tem pelo nosso ato de fé, mas por entender que se Deus resolver não dar ou resolver tirar, a gente tem que permanecer na fé. Exatamente. Né? Como o pastor Carlos falou, Deus não tem prazer em retrocede, no sentido de que, poxa, se eu não fui atendido hoje, eu vou dar um passo para trás? Não. Eu tenho que entender a soberania de Deus, porque apesar da minha fé, a minha fé está submetida à vontade de Deus. Interessante, né? A minha fé, eu posso estar sentindo no coração, estou cheio de fé, mas peraí, a minha fé esbarra na vontade de Deus. E de acordo com a vontade dele, ele vai dizer, ó, vai, recebe, não recebe, e eu tenho que manter a minha fé naquela resposta de Deus, e falar assim, pô, ele está na soberania, se não é para ser agora, não é. Se tem que esperar mais um pouco, a gente espera. É verdade. Mas eu acho que o desafio para nós que dizemos sermos cheios de fé é entender a fé quando a gente não alcança aquilo que a gente também deseja. É um desafio. Amém, glória a Deus. Obrigado, nossa irmã Silvinha, lá de Silvia Moraes dos Santos. A paz, pessoal lá de Maceió que está assistindo a gente. Nosso irmão também, Marquinhos Miranda, né? Mais de 2.000 streams aí. Marquinhos levando a palavra de Deus aos corações contritos por esse Brasil afora e por esse mundo afora também. 2 milhões de streams. E o Marquinhos vai estar conosco aqui semana que vem, se Deus quiser, com um tema relevante e edificante. Com a Alê. Com o nosso irmão, né? Que vai Alê, né? Que é cantor também. Vai estar o pessoal aqui cantando, todo mundo aí. E o ser humano é muito imediatista, né? A gente, quando ora, a gente já determina e quer mandar na vontade de Deus. A gente não espera receber. A gente já está orando, determinando, falando o que Deus deve fazer. Não é isso, minha irmã Eliane? Conta pra gente um pouquinho a tua experiência aí. Será que a gente é muito imediatista, a gente erra? A gente faz tantas coisas às vezes que não é da vontade de Deus, mas a gente quer porque a gente quer, não é isso? Nossa, é forte essa pergunta, porque bateu direitinho em mim, tá? Porque sobre o irmão que estava acabando de falar, né? Um pouquinho do Senhor e da palavra do Senhor, vou ler aqui em Gênesis 12, para falar aquilo a qual o Senhor botou no meu coração, que Deus ele faz uma promessa a Abraão, né? E diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te tu da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e agradecerei o teu nome, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Saísse da parentela, da casa de seu pai. A minha experiência foi um pouco diferente nessa parte aí. Até hoje eu me encontro, né, na casa dos meus pais, assim o Senhor permitiu. E eu orava muito para Deus curar a minha mãe. Minha mãe, ela faleceu em julho, no ano passado. E eu tive uma experiência, assim, de fé, de não acontecer, de não ser do que Deus queria. Porque eu orei 18 anos para minha mãe ser curada. Porque minha mãe, ela tinha Parkinson, né? O médico ali, ele deu o diagnóstico de uma veia no cérebro que tinha estourado o sistema nervoso, né? Neurológico dela. E ali eu passei um momento que ali Deus foi me lapidando mais do que é a fé. Ali eu orando pela cura da minha mãe e pedindo ao Senhor que Deus botasse ela de pé. Mas não foi o que o Senhor queria. Deus queria que eu visse além daquilo, além da doença da minha mãe, além da doença que trazia a fraqueza nos ossos dela, no corpo dela, nos órgãos dela. E Deus ali manteve a minha mãe 18 anos, viva, para me entender que não era doença. Não era doença que era mais forte do que o poder dele. E ele acrescentou os anos de vida da minha mãe, porque o médico, ele veio falar assim, olha, sua mãe pode vir a falecer por qualquer coisa. Porque quando o sistema, essa veia é estourada,
né, pode paralisar qualquer tipo de órgão. Ela pode parar de funcionar os rins, né, o fígado, tudo pode vir a acontecer. Até porque muitas das vezes, quando eu ia falar com a minha mãe ela não tinha fala. A doença em si não deixava ela falar, então ela ficava muda. E ali eu aprendi que as lágrimas verdadeiramente falam. A fé, ela fala. Porque muitas das vezes eu olhava para o rosto da minha mãe, Deus me ensinou assim, e só dela chorar ou dela fazer um gesto no seu rosto, eu compreendi o que ela queria. E ali o Senhor foi falando comigo no silêncio através da vida da minha mãe. E ali eu falava, mas Senhor, eu estou orando para o Senhor curar ela. E ele falou assim, você não entende o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para você, filha, que eu também sou milagre no meio da doença. Eu sou um milagre no meio da enfermidade. Amém. E ali o Senhor foi fazendo coisas tremendas e eu entendendo o que o Senhor queria fazer comigo. E que eu viesse a enxergá-lo mais no silêncio. Amém. Pastor Darlan, é isso mesmo. A gente é imediatista, a gente quer as coisas que aconteçam para ontem e a gente não escuta a voz de Deus. Muitas pessoas estão tão ansiosas, falando, mas você só pode ouvir a voz do Senhor quando você entra no seu quarto, no secreto, e fica às vezes calado. Aí Deus às vezes fala com você, porque nesse meio, nesse mar turbulento, nesse mundo tão violento, a gente não para ouvir o Senhor. Hoje eu estava batendo muito bem aquilo que você está falando agora. Aí eu louvo a Deus por sentir a presença de Deus. Amém. E saber que Deus está direcionando todo esse programa, né? Os queridos ouvintes ficam atentos, porque eu creio que Deus está falando e vai falar mais ainda convosco. E está falando conosco aqui também. Amém. E hoje eu comentei daquilo que você falou agora com a Rosângela e com a minha esposa, de algo que aconteceu no ano de 2006, 2007. Eu tinha uma igreja lá na Barra, eu era pastor presidente naquela época lá na Barra, e eu tinha saído de um lugar indo para o outro, e levantou-se 2 homens contra a obra, contra as nossas vidas. E houve uma situação de que a ira deles era contra a obra. Eu entendi, pastores, que a ira deles era contra a obra. E um deles veio até mim na frente da igreja, na porta da igreja, e falando assim, ele não era crente, ele falava que era crente, mas não participava da igreja, e querendo assim dar uma forma arrogante e malandreado para tentar me impressionar. Ele disse, olha, tu tem 30 dias para fechar essa igreja. Se tu não fechar essa igreja daqui a 30 dias, eu vou quebrar essa porta, vou entrar dentro da igreja, vou quebrar tudo que está lá dentro e depois eu vou te quebrar. E isso foi fato. Eu escutei, fiquei literalmente calado. Eu não chamei a polícia, eu não falei nada com ele, não rebati. Só que eu e mais 2 irmãs entramos num propósito de jejum e oração durante 7 dias dentro da igreja. E naqueles dias que começamos a entrar no propósito de jejum e oração, entrou o primeiro dia entregando esses homens na mão do Senhor. Por volta do 3º e do 4º dia de oração, como você falou, irmão Fernando, esse mundo que está tão agressivo, vamos esperar a voz de Deus ou vamos fazer a nossa parte? Fazer da área da carne?
Porque a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra o principado e potestade. E é através do quê? Da fé, é que nós estamos falando aqui da fé, e a fé que está em nós, nós vamos pôr em Deus. E pôr na fé naquele que é o Criador. Todos têm fé, podem ter a fé numa pedra, em vários objetos, pode botar fé em algumas coisas, mas a fé correta, ela é a fé naquele que responde de verdade, na fé naquele que quando decide, ninguém pode parar, ninguém pode mudar, é ele que faz. Portanto, no terceiro dia, entre o terceiro e o quarto dia dessa campanha, ficou algo assim que marcou para o resto da minha vida no sobrenatural, e eu creio que os irmãos vão guardar isso no coração, como os ouvintes. A porta da igreja estava fechada e nós orando. De repente, era de dia, era de manhã, a campanha era de manhã cedo, em jejum. De repente nós vimos a porta da igreja se abrir. Ela tinha dois lados, a porta foi se abrindo. Quando nós olhamos, eu não lembro qual dos dois foram. Eu sei que eram dois homens, eu não vou falar o nome deles aqui, não precisa. Esses dois homens se levantaram. Um mandou o outro, que eram sócios. O prédio fazia parte, eles tinham arrendado aquele prédio, o local da igreja estava no mesmo prédio, né? No mesmo prédio, e eles se levantando contra a obra, e de repente entrou não lembro mais quem foi o primeiro, sendo que entrou um deles, ele estava com o cabelo todo despenteado, com a cara, parecia que estava assim, o rosto uns 2, 3 dias sem dormir, o olho muito vermelho, a roupa toda esgaçada, toda amarrotado, mas muito abatido e atônito. Eu não tinha voz forte. E foi andando devagarzinho para o altar, e nós olhando para ele. Quando ele chegou perto do altar, ele falando baixinho, falou assim: eu venho aqui pedir perdão e pedir oração. O que eu fiz, eu me arrependo. E nós oramos por ele. Mas nós sabemos que tinha dois. Um falou, nós sabemos que tinha dois. Eram os dois comunados. Num dia entrou um e no outro dia, como eu falei, parecia que tinha visto uma cena de filme, mas agora você vai fazer a mesma cena, só com um personagem diferente. Porque no outro dia entrou o outro, mais ou menos na mesma hora, vimos a porta se abrindo, entrou e foi até o altar, e estava da mesma forma. O cabelo despenteado, com a roupa estranha, o rosto muito abatido, os olhos vermelhos, assim quem levantou da cama atormentado, levantou da cama muito abatido e estava sem força. Deus sabe que é que está falando aqui, diante do Espírito Santo de Deus. Amém. E foi até o altar, onde nós estávamos, e falou mais ou menos as mesmas palavras: eu me arrependo, eu vim aqui, eu pedi perdão, e eu quero que vocês orem por mim. Amém. Então essa aí foi algo que acrescentou a nossa fé, e vimos o caminho de entendimento de quando nós temos algo que vem contra a nossa vida, né? E tenta nos parar, nós vamos viver no Espírito. E esse Deus, o nosso Deus, amém, ele responde através da fé. É verdade. Pastor Carlos Salles, o homem do sobrenatural.
Está aí o testemunho do pastor Darlan, como Deus opera em nossas vidas e quantos livramentos de morte. Você que trabalha numa comunidade carente, você que passa ali o dia a dia, né, no meio daquele tiroteio, quantas experiências você já teve dentro ali, né, da sua igreja, com aquele povo ali, com aquela comunidade. Muitas experiências, professor Fernando, e a gente vê que a Bíblia, ela fala que a perseguição, né, no tempo do novo, assim, quando a igreja ela começou, a perseguição era tamanha, muitas pessoas morreram, os cristãos eram passados cera nos cristãos, e eles eram incendiados, eram jogados para os leões. E diz a palavra do Senhor que quanto mais se matava cristão, mais se convertia pessoas. Hoje nós estamos vendo muitas situações acontecerem, e a palavra do Senhor diz em Malaquias que quando vier o Senhor buscar a sua igreja pela segunda vez, será que achará fé na terra? As coisas estão difíceis e cada vez mais difíceis, mas os corações se encontram mais endurecidos, e a gente vê que quanto mais se morre jovens no tráfico, quanto mais se morre jovens através de entorpecentes, mais se acrescenta, parece um ciclo vicioso, e a gente precisa orar, a gente precisa clamar. E eu creio que é tempo de nós estarmos testificando, testemunhando, colocando verdadeiramente essa palavra que é viva e eficaz, verdadeiramente diante dos nossos amados, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Isaías capítulo 40 diz que voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Salvador. E a gente precisa ser essa voz que tem clamado ao meio a esse deserto. Eu lembro que Lázaro, ele deu um testemunho que ele disse que no meio de muita gente, muitas pessoas, ele vivia assim, parecia que não tinha ninguém do lado dele, ele passava fome, passava suas provações, e a gente precisa entender que mesmo com muitas pessoas do nosso lado, muitas vezes a gente está passando por um deserto. E a gente precisa, Fernando, a fé, ela não é somente assim, é uma coisa pessoal, mas a fé tem que ser uma coisa também de servir, de estar ajudando, de estar sensibilizando e trazendo todos para perto, viver realmente o que o Senhor fala, viver em comunhão, ser servos uns dos outros. E a gente precisa realmente viver esse evangelho que Deus tem aí nos dado, essa vida que Deus tem colocado em nós através do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, professor Fernando, a gente só ouve as vozes que nós queremos, mas quando é para ouvir a voz da fé, a voz do Espírito Santo, muitas vezes a gente fala, será mesmo que o Espírito Santo está falando tal coisa? E a gente precisa realmente falar, não, o Espírito Santo pode falar que o teu servo ouve. E a gente precisa ser servo para executar tudo aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações. Amém. Um abraço ao nosso irmão Mário Márcio, né, o dono da rádio aqui, tia Cleide também, que está aqui, né, presente, assistindo essa live abençoada. Eu já convidei ela, Júlio, para comer um bolo aí no final. Tia Cleide e Mário Márcio para estar
aqui comendo bolo. Marquinhos perdeu essa, hein, Marquinhos? Ó, só semana que vem. Pula aí, porque agora não dá mais não. Meu irmão Luiz, você que tem fé, você que passou várias adversidades, né? Eu tive também um problema, né, no meu relacionamento. Nós oramos lá juntos, né, na igreja, né? Todos nós. E hoje a gente está aqui, né, vitorioso, porque é uma guerra espiritual. Conforme o pastor Darlan falou, a gente não tem que lutar contra o sangue, sim contra as potestades, as hostes espirituais da maldade. Está lá em Efésios 6:10. E o que acontece? A gente quer lutar com a força do nosso braço. E às vezes a gente não consegue, a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus. A gente quer resolver a coisa de imediato, né? E o Luiz teve até uma prova, né, no domingo, ajudando o irmão, né? E tudo, a guerra espiritual que ele passou dentro da igreja, e às vezes você sai da igreja numa guerra e essa guerra vai para dentro da tua casa, não é isso, meu irmão? Até se tu tá citando essa situação que a gente conversou, ela é interessante, porque essa situação é a situação de um irmão que há muito tempo está na rua, e aí teve um problema de saúde agora em maio, teve lá uma dificuldade, passou quase um mês sem bebida, né? E ele há mais de 20 e tantos anos vem causando ali uma situação dentro da nossa comunidade de fé ali. E legal que ele, nesse tempo que ele passou sem beber, eu até falando com a irmã dele, pô, só tô acreditando que ele não beba mais. E aí quando foi no domingo agora ele bebeu, quando foi no dia seguinte ele bebeu, mas aí tá assim, bebe um dia, no dia seguinte consegue ficar legal, né? E aí eu acho que até eu fui levado a pensar nessa questão da fé, até porque também está na palavra de Deus, eu fui direcionado à palavra de Deus por isso, porque é justamente isso, para isso não trazer confronto à nossa fé. Isso não quer dizer que a gente não tenha fé, mas talvez só não seja do jeito que a gente pensa que tem que ser, né? Porque se a gente pegar o histórico, o irmão Darlan leu o histórico dos irmãos aqui da fé, Hebreus 11, no verso 13 aqui ele vai dizer, ó, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, morreram na fé, guardaram a fé, guardaram a esperança, mas não alcançaram seus objetivos. Mas a descendência deles alcançou. Mas eles próprios não alcançaram, mas permaneceram na fé. Né? Porque quando Deus chama Abraão para sair da terra, de repente Abraão falou, pô, vou chegar lá rapidinho e vou desfrutar de todo esse benefício aí que Deus está falando que vai dar. Foi um homem mega abençoado, a gente sabe, a gente conhece um pouquinho da história, mas não vivenciou aquilo que estava proposto para ele naquele determinado momento. Mas manteve a fé. E a fé passa por isso, pela gente às vezes não obter determinadas coisas que é do desejo do nosso coração, e talvez até seja do coração de Deus, mas não no tempo que a gente deseja obter, né? Orou pela mãe, pô, cura, pô, Deus curou, levou. Curou. A minha esposa fala, cara, tu não pode apresentar teus pensamentos em meio de muita gente não, que tu tem uns pensamentos meio loucos. Porque eu entendo que a morte é uma cura. A morte é um modo de cura, um modo de cura eterna. Acabou. Só um parênteses aí, irmão Luiz. A gente vê que o desfecho de Hebreus, capítulo 11, o desfecho dele é que diz que a fé de Abraão foi-lhe imputada por justiça. E eles não alcançaram o que eles queriam nessa terra, mas o desfecho diz que eles alcançaram uma promessa muito maior. Isso aí, né? isso aí. Então, muitas vezes a gente está orando para a pessoa ficar curada, mas ela alcançou algo muito maior. Né? E é justamente isso, guardaram a fé nesse sentido. Isso. Porque eu sou peregrino, eu estou aqui de passagem. Vou desfrutar do que eu consegui desfrutar, aquilo que eu não consegui, eu vou desfrutar na eternidade. Que o meu pensamento, eu vou trazer para mim, o meu pensamento do ser humano Luiz, ele é muito, muito limitado. O nosso pensamento é agora, é para daqui a pouco, porque daqui a 80, 100, se a gente chegar lá, acabou pra gente.
É verdade. Mas Deus é um Deus eterno. Então, assim, é verdade. Eu fui levado a pensar nisso, por quê? Porque é justamente isso. Lá em casa, eu e minha esposa completou seus 50 anos, dos 35 para cá, a gente vem tentando engravidar, não conseguiu. Isso era muito difícil lá em casa. E eu falava com a minha esposa, cara, mas a soberania de Deus a gente não entende. Mas eu falo para ela até hoje, ó, mas você se prepara que Deus vai nos dar um filho. Ela, não, mas a minha idade, eu falei, por quê? Porque a voz da palavra de Deus me garante que isso é possível. Exato. Deus vai dar? Eu tenho fé que sim, mas se Deus não der? Eu paro tudo, Deus, tu não é bom não, eu deixo de viver a obra de Deus, deixo de fazer a vontade de Deus. É verdade. Esse é o nosso desafio como cristão, como crente, não paralisar. Alguém leu aqui, não parar diante das circunstâncias. É verdade. Porque a fé é isso, a gente vai vivendo de fé em fé. Hoje a gente tem uma experiência, o pastor Carlos estava contando a dele do irmão que teve lá na igreja, ele mais 2 pessoas na igreja, chega um irmão, de repente estava lá, mas, 3 pessoas na igreja, mas chega um irmão que dá um testemunho, ministra ali um louvor, que, tipo assim, é a voz da fé, irmão. Continua, com 2, 3, com 4, a obra continua. É verdade. Porque se tiver que ter 100, um dia terá 100, mas se não tiver, fica com 3, porque de repente chega mais um, louva, adora e mantém a esperança no Senhor de que o Senhor está na frente da obra, entendeu? Então isso para nós é um desafio muito grande, porque a gente sofre um desgaste, um desgaste natural muito grande, é muita pressão, é pressão financeira, é pressão dos comportamentos, que a gente tem que lidar com isso de uma maneira amorosa, mas sem sair da fé da palavra de Deus, porque isso está gerando muito conflito. A gente muitas das vezes não tem habilidade para falar e às vezes fala grosseiramente, e aí você cria toda uma situação, mas a gente tem que manter a fé de falar, ó, cara, determinados comportamentos aqui não é pra gente. Pode ser para você, se você quer viver, é um direito seu, uma escolha sua viver, mas para mim não é, porque a palavra de Deus afirma assim, 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 assado. Então é muito desafiador e a gente sofre esse tipo de pressão dentro do lar, dentro da família. Em todo lugar, né, meu irmão? A gente não para, né? A pressão, a gente tem que ter como cristão uma atitude, não é, de sempre procurar, né? Você é visualizado, você é julgado 24 horas. Não é? Se você sair assim, um milímetro, a pessoa já aponta o dedo para você. Então porra, tá vendo? Olha, é cristão, olha lá, ele falou, ela falou, e você fica numa situação delicada, que todo mundo, eu sempre falo, você é purificado, santificado até o meio-dia, no culto de domingo. Se você voltar à noite, você continua purificado e santificado. Na segunda-feira o pão come, todo mundo esquece do alimento espiritual que você recebeu, mas você está em carne, você não está no espírito. Não é verdade? Então, o nosso comportamento, nós somos julgados frequentemente, porque lá em Efésios 2:8-9 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas a gente tem a vaidade do ser humano, a vaidade pessoal. É legal você estar bonitinha, né? A nossa irmã está ali bem arrumadinha, bem arrumada. Você bem arrumado, pastor Darlan aqui, seu traje tradicional assembleiano, pô, tá bacana. Ele aqui com traje tradicional assembleiano, bacana também, todo mundo bem arrumadinho. Mas essa vaidade normal, você tem que estar limpinho, você tem que estar, né, bonitinho, né, perante a Deus e tudo. Mas a nossa vaidade vai além disso. A gente quer, às vezes, né, resolver determinados problemas que não estão ao nosso alcance e não cabem a nós, cabem a Deus. Então, nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Nós não somos nada, nós estamos aqui peregrinos, igual conforme ele falou. E esse é o nosso desafio, entender isso. Entender isso, só que as pessoas não entendem. Né? A gente mistura material com espiritual, a gente quer... ali não pode falar, teologia da prosperidade. Se falar, pedir dinheiro, o microfone corta automaticamente, o molde cai, a porta de repente aqui fecha, a gente não pode falar nada disso. Então, conclusão, a nossa prosperidade, a nossa fé, não é só nos bens materiais, mas a gente está acostumado a enxergar dessa forma. Minha irmã, para você complementar aí, o pastor Darlan também, para a gente comer esse bolo, que daqui a pouco a gente vai orar.
Pode falar. Se eu errei, me corrija aí, por favor, me corrija. Não. Me corrige, pastor. Não, amado pastor, tá certo. Não, né? eu não sou pastor, não, eu sou comunicador, professor. Então, estou profetizando. Professor Tenório. Ah, tudo bem, valeu, já está profetizando, obrigado. Verdadeiramente, assim, não tem muita coisa para me falar, né? Vocês têm sido, assim, muito até prático em falar, né? Eu me sinto pequenininha perante vocês. Não somos nada, né? que isso. Para mim está sendo um privilégio estar aqui, tá? Essa é uma nova experiência para com Deus, Amém. né? Que Glória como a Deus. Deus ele faz a gente alcançar, né? Quando Deus ele lança uma promessa, ele já está fazendo a gente ter essa fé, né? Crer naquilo que não se vê, Verdade. né? E tudo que isso hoje está acontecendo aqui comigo, né, com os amados irmãos, meu esposo que está do meu lado, pastor Darlan, a nossa amiga e madrinha também, né, irmã Rosângela, que foi através do esposo dela, né, o João, que também é o nosso padrinho de casamento. Amém. Estamos alcançando, né? E se eu puder, né, no final, se vocês irmãos deixar, eu gostaria de cantar um louvor, tá? Amém. A remissão dos irmãos. Que Deus está ardendo para me louvar. Amém. Tá? Glória a Deus. Pode cantar agora. Pode meu cantar irmão. agora? Pode. Amém? Porque eu estou sem palavras, tá, irmão? Vai, não. Deus tocou, vai. Amém. O louvor é assim, sobrevivi, Amém. né? Porque a gente sobrevive pela fé. Aleluia, nossa Senhora. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem do auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte, a bênção de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. E só para dar assim, uma pincelada no que aconteceu com o fato de Deus ter preparado e levado a minha mãe, foi que Deus estava assim preparando ela, mas Deus também estava nos preparando, né? De uma forma sobrenatural, né? Meu pai, os meus filhos. E eu ouvi uma palavra da minha mãe que isso me trouxe uma fé maior. Porque assim, a boca de uma mãe que ama seu filho, eu creio bem forte que é a própria boca de Deus. Foi que ela falou assim para mim: filha, eu agradeço tudo. E ali Deus já estava preparando ela, porque Deus usou seus vasos para dizer para mim, né? Estou eu preparando para poder levar, ela está próxima. Ela falou assim: filha,
eu já para poder deitar ela para dormir, na hora que eu deitei a minha mãe na cama e que eu fui me levantando, ela me puxou para ela. E ela me puxando para ela, ela me abraçou. E ela falou assim: filha, eu te agradeço por tudo que você fez. Porque eu sei que tudo que você pôde fazer, você fez. E ali eu pedi a Deus para me dar força, para me mostrar ela essa fraqueza. E ali Deus me deu força e eu falei assim: não, mãe, você não precisa agradecer. Porque mais do que isso você fez por mim. Você me trouxe a vida. Você fez eu me formar hoje a mulher que sou. E você trabalhou de uma maneira grandiosa sobre a minha vida, mãe. Primeiro o Senhor que te conduziu. E segundo foi a senhora. Aí ela foi e falou assim: eu tenho medo. Eu tenho medo, filha. Eu não sei por que eu estou falando isso. Tá, amados ouvintes, amados pastores que estão aqui. Mas Deus mandou falar. Amém. E ali ela falou assim: eu tenho medo de deixar seu pai, deixar os meus netos aí, você, porque eu não sei o que vai acontecer. Aí eu simplesmente virei para ela e falei assim: mãe, eu estou na mão de Deus. As nossas vidas estão na mão do Senhor, Ele sabe o que é bom para a gente. Aí ela virou e falou assim: mas eu continuo louvando a Deus pela sua vida, filha, e te agradecendo. Porque eu sei que não é fácil. E ali eu tentei me levantar achando que ela tinha terminado. Ela falou assim: filha, de tudo que você fez, a mãe te abençoa. E se eu pudesse, filha, eu te dava o mundo. Ali é como fosse a própria voz do Senhor falando assim: filha, tu alcançará. Amém. Tu alcançará lugares mais altos. Porque eu usei a tua própria mãe para te abençoar e mostrar para você que eu sou o Deus que levo, que eu sou o Deus que faço, que eu sou o Deus que não tem limites para me operar e fazer. E o maior milagre, irmãos pastores, foi a salvação da minha mãe. Amém. Glória a Deus. Porque Deus falou que ia prepará-la e ia salvá-la. E eu creio que pela fé a minha mãe foi salva. Amém. Amém. Pastor Darlan, que bonito, hein, rapaz? Que bênção, Verdade, né, rapaz? verdade. Que você recebeu, hein? Que Verdade. bênção, hein? Que bênção essa esposa, né, rapaz? Puxa, tô até emocionado, rapaz. Que bênção, rapaz. Eu fico muito emocionado, eu sou muito emotivo. Aí, quem tá entrando aqui? Olha aí, rapaz. Quem tá entrando aqui? Quem tá entrando aqui? Pastor Carlos Wesley, rapaz. Pastor Carlos Wesley. Falamos hoje à tarde com ele. Rapaz, se você ouvir esse testemunho da nossa irmã aí, você ganhou, né, o mundo hoje, porque ele está saindo de uma fase de convalescência, saindo de uma enfermidade, de um problema sério que ele teve no pulmão, e Deus tem abençoado ele. Ele retornou, foi domingo agora, não, foi domingo retrasado, né, na igreja, né? E ele vai estar aqui conosco dia 20 de julho. Um abraço, pastor Carlos Wesley, e vamos continuar os debates e as divergências, não é verdade? Ele vai crescer um pouquinho. Esse aqui estava calmo, tranquilo, né? Pastor Carlos Wesley vai voltar e a gente está com saudade. Meu irmão, fala um pouquinho aí, que essa menina vai entrar aqui no meu lugar para ela poder orar pela gente e dar um abraço para o esposo dela. Fala aí. Fala aí. É muito bom, né? Nós estávamos falando com esse tema. O inimigo da nossa alma, ele intenta muito lutar contra a nossa fé. Aí vamos analisar a Bíblia, né, irmão? Em Mateus 4, Jesus, ele foi batizado, foi para o deserto e até a fé dele foi provada. E ali, Satanás, ele intentou ludibriar, enganar, né? Mas com a fé na palavra, Jesus o repreendeu. E Gideão, capítulo 6 de Juízes, a Bíblia fala que o povo fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Pecaram contra Deus. E o que eles receberam? Como retribuição de Deus,
um pesado jugo. E esse jugo foi que, durante 7 anos, os midianitas, os amalequitas e o povo que vinha do Oriente viessem como gafanhotos e tomassem tudo que eles tinham. E eu creio que a Bíblia não fala, mas para eles virem como gafanhoto e dominando todo um povo que outrora tinha um Deus que dominava por eles, que venciam grandes batalhas, eles começaram a experimentar a derrota e ficar só na lembrança de que houve um Deus que abriu o Mar Vermelho, houve um Deus que jogou por terra as muralhas de Jericó, houve um Deus que jogou Faraó por terra, libertou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, mas naquele momento eles estavam experimentando de um momento muito adverso, uma adversidade muito grande. Durante 7 anos eles ficaram, é como se fechasse esse bairro aqui e falasse, ó, vocês vão viver durante 7 anos que tem aqui, e vão roubar de vocês, e o salário de vocês não vai existir mais, a comida não vai entrar, o que tiver aqui vão roubar, e durante 7 anos vocês vão estar numa penúria muito forte. Sendo que o anjo chegou diante de Gideão, e a Bíblia diz que o povo de Israel orou ao Senhor. Eles inclinaram-se a Deus. E nessa oração, lógico e claro que vem a quebrantamento. Na oração tem o pedido de perdão. Oração, ela para chegar e mover a mão de Deus, necessita-se de que venha ter o quê? Fé nele e um aquebrantamento. E Deus mandou um anjo e disse para Gideão. De quem era Gideão? Era da tribo de Manassés. Manassés era a menor tribo entre as tribos de Israel. A casa dele era a menor casa dentre as tribos de Manassés. E ele era o menor da sua casa. Só diminutivo. Deus pegou o pequenininho lá. E o anjo, quem era Gideão, não tinha feito nada até então. Gideão estava no anonimato. Sendo que Deus viu Gideão de dentro para fora. E o anjo disse para Gideão assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão podia dizer, eu valoroso? Mas Gideão não questionou. Resumindo essa palavra, que nosso tempo está acabando, aqui no versículo 19, no 18, Gideão fala assim, ó, quando ele fala para o anjo, espere que eu vou lhe trazer um presente. Olha a fé aí. Ele não brigou com Deus, ele não questionou, ele não murmurou, ele acreditou, ele pôs a fé em prática. Ele chegou para o anjo e viu que era o anjo de Deus e falou, agora, espere que eu vou trazer um presente. Agora, irmão, tu está 7 anos sem ter o teu salário. 7 anos só perdendo. Da onde você vai tirar alegria e condições, alegria, fé, condições de dar um presente? Foi Gideão. Gideão, ele poderia estar entre os heróis da fé, no Hebreus 11. Por quê? Porque a Bíblia fala, aqui nos afirma, em Juízes capítulo 6, versículo 19, assim, capítulo 6, versículo 19, diz assim, e entrou, pois, Gideão, e preparou um cabrito, e fez com que uma efa de farinha, bolos asmos, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, e trazendo para debaixo do carvalho, lhe apresentou. Mas o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhe por cima o caldo. E ele assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu-lhe da vista. Ou seja, naquele momento, Gideão, ele deu o melhor. Ele preparou um grande banquete para Deus. Primeira coisa que eu vejo aqui, Gideão
deu para Deus e Deus recebeu. Por quê? Vejamos. Se a terra estava numa penúria tremenda, se as tribos estavam numa penúria tremenda, sendo ali açoitadas e sendo ali, estando num deserto, via os medianitas, amalequitas e o povo do Oriente como verdadeiros devoradores e tomava tudo. Ele estava malhando trigo no lagar, ou seja, não tinha gado, não tinha... O que deveria ter? Estava morando na caverna. Eu não sei se ele foi para a tribo de Zebulon, de Naftali, de Judá, ou foi mesmo na tribo de Manassés, porque a Bíblia não nos afirma. Mas para ele preparar especiarias, analise, especiarias como ele preparou, ele não pegou a metade do cabrito e falou, olha, eu vou pegar a metade, consegui um cabrito, eu vou pegar a metade e vou levar para minha casa, está todo mundo lá com muita fome. Eu vou pegar a metade do cabrito e vou dar para Deus e a metade vai ser para minha casa. Não, ele deu o cabrito todo. E aí ele deu bolos ázimos, melhores especiarias da época. E preparou aquele banquete. Sendo que o nosso Deus não falou para ele assim, usou o anjo falando assim, olha, eu vi o teu esforço, pega a metade desse holocausto, pega a metade desse presente, pega a metade desse banquete e leva para tua casa para alimentar sua família, que o resto eu vou tomar. Não, Deus pegou e a Bíblia diz que o fogo consumiu tudo. Deus recebeu. E eu creio, pela fé, que através desse momento, a partir desse momento, Deus do céu olhou no entendimento de Gideão e pode ter falado com ele. Foi por isso que eu te chamei, varão valoroso. Olha o que tu fizeste. Olha o que tu mostraste para mim no momento que você teve a oportunidade de fazer. Olha o que você fez, a tua fé. E eu creio, queridos, os amalequitas e os midianitas eram como a areia do mar, a Bíblia fala. Eram multidões. Naquele dia, Deus bateu o martelo do céu, decretando a vitória para o povo de Israel através da atitude de fé de Gideão. Só foi questão de tempo da vitória chegar. Porque levantou-se 32 mil soldados. Deus falou, é muito. Resumindo, é muito porque eu contigo sou maioria. Ou seja, Deus conosco é maioria. Aleluia. Deus conosco é a maioria. Só depende do tempo, de chegar o tempo da vitória. Precisamos entender e assimilar esse entendimento. Ouvintes, vamos assimilar. Hoje nós estamos no tempo, pastores, professor Fernando, de que o efeito micro-ondas. Você está com a comida lá congelada no freezer, daqui a alguns minutinhos a comida está quentinha na mesa. Mas nosso Deus, muitas das vezes, ele trabalha no fogão a lenha e ao banho-maria. Mas não deixa de trabalhar. É questão de tempo. Deus falou, separa os homens valentes. O que Gideão fez? Homem valoroso, ele foi na casa dele, tinha uns altares de Baal, ele derrubou os altares de Baal e levantou o altar para Deus. Olha aí, começou a mostrar que ele era varão valoroso. E o que ele fez foi para separar os homens. Quem é de guerra, quem quer, vem. 32 mil, Deus falou, é muito. Resumindo, de 32 mil homens que estavam para a guerra com Gideão, ficou menos de 1%. Porque 1% de 32 mil é 320. E Deus separou 300. Menos de 1%. Falou, sou contigo. Vou dar vitória. Vou mudar a história. Através da tua atitude de fé lá atrás, e o que você deu do melhor, te tirou das tuas entranhas, tirou a fé. Não murmurou, não questionou. Trouxe um presente para o meu anjo, um presente para mim. Da tua fraqueza, do teu nada, como aquela mulher viúva, como aquela mulher que deu aquelas 2 moedinhas. Deus contemplou o coração de Gideão
e daquilo ele recebeu. Agora vai, separa em 3 grupos de 100. Quebra os cântaros, toca com trombeta, porque eu vou entregar todos eles como se fosse um homem só na mão de vocês. E a Bíblia diz que assim ele fez, separou 3 grupos de 100, quebrou os cântaros, tocou a trombeta e um espírito de confusão, de contenda, de guerra entrou no meio dos midianitas, amalequitas, o povo vinha do Oriente, todos aqueles adversários. Eles passaram a fio da espada um contra o outro até levarem todos à morte, e quando amanheceu o dia, Gideão viu vários e milhares de cadáveres, porque o Deus de Israel os pelejou por o filho dele, pelo povo dele. Quando o quê? Quando o povo buscou a Deus, se arrependeu e mostrou fé. A fé, aquilo que o nosso querido professor Fernando está trazendo, o tema desta noite é a fé. E eu tomo posse para a minha vida essa palavra. Amém. E eu creio que os amados irmãos também tomam posse, queridos ouvintes, tomem posse dessa palavra. Porque esta palavra, ela renova a nossa fé. Da mesma forma que Jesus foi provado na sua fé. O inimigo tentou aonde? Nos seus limites. O inimigo tentou aonde? Pegar o calcanhar de Aquiles. Tentou aonde Jesus estava vulnerável, na vulnerabilidade. Tentou achar uma vulnerabilidade. Foi aonde? Transforma essas pedras em pães, porque tu está com fome. Ele não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele repreendeu, ele não entrou na conversa do diabo, ele repreendeu e creu no Deus que o chamou. E Gideão assim, glorificou o nome do Senhor. A história do povo de Israel mudou a partir daquela atitude que Gideão teve, de fé, de dar o melhor para Deus. Preparou aquele banquete, Deus recebeu, falou, daqui em diante, tudo que tu fizer, eu sou contigo e vou abater os vossos adversários. E tomamos posse nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos Glória a ouvintes, Deus. em nome do Senhor Louvado Jesus. seja o nome. Estou feliz que tantas pessoas que eu não vejo há quanto tempo, nossa irmã Cristiane Bach, dali da Praça Seca, né? Glória a Deus, obrigado pelo carinho. Pastor Daciel, a palavra nos ensina, né? E a nossa irmã Silvia também, Moraes Santos, né, falando sobre a missionária Eliane, seu testemunho me edificou. Cuido da minha, né? Ela cuida da sua mãe de 91 anos, que está aqui ao meu lado e foi diagnosticada com Alzheimer também. Que Deus te abençoe. É muito bacana seu testemunho. A missionária Eliane, professor Fernando, ela cuidou da mãe dela durante 18 anos. A mãe dela era acamada. Então na verdade, ela perdeu, vamos dizer, para mim particularmente, tem muitos filhos, eu não sei se eu faria isso. Porque, e alguns de vocês é só analisar, ela perdeu a juventude dela, porque ela precisava, ou ela vivia a vida dela, ou ela tomava, porque a mãe dela dependia literalmente dela, tomar banho, café da manhã, almoço, janta, e o pai dela hoje está fazendo 96 anos e ela cuida do pai. Glória a Deus. Pastor Daciel, filho meu, dai-me o teu coração. Deus conhece as nossas vidas e quando nós entregamos nas suas mãos de verdade, Ele responde. Muito bacana. Tainara Lesco dos Santos, a esposa do nosso irmão Júlio. Boa noite a todos. Hoje eu quero mandar um abraço especial, os parabéns para o meu esposo e para o paizão do Theo. Vamos lá comer pizza. Júlia, nós te amamos. Boa noite para todos da mesa. Parabéns pelo programa de hoje. Que Deus abençoe. Vamos orar pelo Júlio. Você ora, ele termina e a nossa irmã depois vai dar um recado aqui. Professor, posso só dar uma... Pois não, pode falar. É só para não ficar desamarrado, para não ficar nada solto. Porque quando eu penso da morte nesse sentido, eu não estou aqui minimizando a dor de ninguém. Tá bom, gente? Eu não estou fazendo isso a você, ouvinte, que está ouvindo a gente. Eu só estou dizendo que se a gente conseguir captar isso, não entendi, né, a gente vai passar pelos processos de uma maneira, né, mais tranquila, entendendo que um dia eu vou para o Senhor. Eu falo muito isso para minha esposa. Minha esposa, cara, tá maluco, teus pensamentos é meu.
Cara, mas um dia eu vou. É verdade. Sim, Então, assim, se eu entender isso hoje É verdade. e tentar fazer você entender, eu faço pra ela, você talvez não vá sofrer tanto o dia que você for, talvez o dia É que você verdade, for, é porque verdade. a gente vai passar e é uma É verdade, realidade. é uma realidade. Tá? é. Então não Não tem estamos como aqui fugir. minimizando a dor de ninguém. Não. Perdi uma Não, irmã há com 2 certeza. anos Não, atrás isso. também. Não, Dói. absolutamente. A Dói, gente dói, não dói. quer perder, Não, claro. né? E missionária Eliane, eu acho muito bacana. Eu sempre falo muito para meus irmãos. Tem um pai com 69, tem uma mãe com 64. A gente sempre vê o mandamento do Senhor. Honra pai e mãe, porque isso daí é bênção para a sua vida. Para você viver, honra seu pai e sua mãe. E quem dá honra a pai e mãe vai colher dos benefícios que a mãe te abençoou. Amém. Então você Amém. vai colher com certeza, já está colhendo já os frutos dessa obediência à palavra de Deus e Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Tá bom? Ora pelo Júlio, pela Tainara e pela gente aqui. Ó. Amém. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que um homem plantar, também se fará. Isso aí. Então, tudo que a nossa irmã Eliane tem plantado, ela vai colher, porque Deus é bondoso, né? Amém. Glória Amém. a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, Obrigada, Jesus. por esta noite. Muito obrigado pelos teus filhos e filhas, ó Pai, que aqui, Pai. Senhor Deus, compartilharam, ó Deus, da sua fé, da sua vida, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, de contínuo, ó Pai, derramando mais e mais do teu Santo Espírito, ó Pai, do teu sobrenatural. Também, Senhor Deus, nesta noite, o Júlio, Senhor Deus, que está aí, Senhor Deus, aniversariando. Abençoa, Senhor Deus, dá a ele, Senhor Deus, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, alegria, Senhor Deus. Também a sua família, Pai, que todos que estão à sua volta. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quantos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tem ligado, ó Pai, aí, Senhor Deus, ó Pai, os seus aparelhos, ó Pai, telefônicos, ó Pai, para estar, Senhor Deus, nessa programação, esperando uma palavra, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, nós ouvimos aqui, Senhor Deus, testemunhos, ó Pai, edificantes, ó Pai, e aqui, Senhor Deus, pessoas, ó Pai, que estão falando a respeito, ó Pai, de tudo que se ouviu. Então, Pai amado, continua, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos ajudando, ó Pai, com essa programação, Senhor Deus, a cada quinta-feira, Senhor Deus, algo diferente. Amém. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, movendo, Senhor Deus, a favor, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, Glória ó a Pai, visitando-os, ó Pai, com tuas mãos potentes, ó Pai, porque são tantas pessoas, ó Pai, que nós temos orado, temos clamado, são pessoas em situação de rua, Pai, são pessoas em situação, Senhor Deus, de se prostituindo, outros, ó Pai, se alcoolizando, outros, ó Pai, nas bocas de fumo, ó Pai, muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, em situações, ó Pai, de abrigos, outros, ó Pai, em centro de recuperações, ó Pai, maternidades, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, outros, ó Pai, em manicômios, ó Pai, muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, conforme diz a nossa amada irmã Eliane, Senhor Deus, chorando, ó Pai, e através das lágrimas, Pai, tem clamado ao Senhor, ó Pai, Amém. tem falado contigo, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitos estão nos CTIs, nas UTIs, mas o Senhor tem ouvido, ó Pai, a todos, ó Pai, através dos pensamentos, ó Pai, através, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, do seu coração, através do choro, ó Pai, do clamor, ó Pai. Então, nesta noite, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, para levar a Tua palavra, Pai. E diz a Tua palavra, Pai, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o Senhor. Então, Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, movendo, ó Pai, assim, sobrenaturalmente, Pai, sobre a vida de todos. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão Rosângela, a palavra com você aqui, para você dar o teu recadinho aqui, agradecer ao João, agradecer as pessoas. 3 minutos lá para você falar. 3 minutos é muita coisa, só 8. Pode falar. Meio tímida. Não, pode falar, irmão. Enfim, eu quero agradecer, né, participando aqui dessa mesa, uma experiência, é uma experiência ímpar na minha vida.
E deixar aí um abração para o João Batista, que o Espírito Santo de Deus possa tocar na vida dele nessa noite. Quero deixar um abraço especial para minhas filhas que estão lá nos Estados Unidos, em Orlando, assistindo essa live, essa programação. Rayane, Karina, que o Espírito Santo de Deus possa tocar em vocês, possa abençoar vocês, que a fé, tudo que foi falado aqui nessa noite, né, que vocês possam ir de encontro a essa fé, né, que nunca falte fé sobre a vida de vocês. Deixar um abração aí para a missionária Rose Capela, que está assistindo essa programação, doutora Ivete. E é isso, gente. Eu quero agradecer a todos. Continua aí, suas considerações finais. Pode falar, irmã. Quero agradecer a oportunidade, tá, de estar aqui. Para mim está sendo um privilégio. E muito obrigado, né? Primeiramente ao Senhor, né? Por todas as coisas e todos os benefícios que Ele nos faz. Que darei ao Senhor. Por todos os benefícios que Ele tem me dado, né? Eu, quando estava vindo no carro que Rosângela e o irmão João veio nos buscar para estarmos vindo para cá, né? Mas primeiro passamos lá na casa da irmã Rosângela. Foi a palavra que ardeu no meu coração quando eu estava orando no carro. Meu esposo, o pastor Darlan, mandou eu estar orando. Sempre eu que oro, né, no carro. Pois é, né? E foi a palavra que ardeu, que daria ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Então, eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo. E Deus, Ele sabe, porque Ele contempla e o culto escondido da nossa alma. É como os olhos de fogo dele, não tem como enganá-lo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado por essa porta. Muito obrigado por tudo, Senhor. Pastor Darlan. Amém. É com muita alegria que estamos aqui para falar da palavra de Deus. É sempre uma oportunidade maravilhosa de estar conhecendo os irmãos pessoalmente hoje, né? E participar desse debate, dessa fala, desse programa maravilhoso, que sabemos que tudo é em prol do Evangelho. Amém, claro. E o objetivo é alcançarmos almas e que vidas sejam edificadas, alicerçadas e acrescida a fé de cada um. E isso não tem preço, não tem valor, é muito gratificante. Assim, eu agradeço o nosso querido professor Fernando, os amados irmãos, e estamos aqui, em nome de Senhor Jesus. Descontraiu, né? Você estava até um pouco nervoso, preocupado com o tema, mas foi tranquilo, Tranquilo, né? Pastor Carlos Sá, suas considerações finais. Amanhã, né? Amanhã nós temos lá na Travessa Souza Andrade, número 123, culto de cura e libertação. Você que está nos ouvindo é o nosso convidado especial. Então, criamos que vai ser bênção. Também abração aí, pastor Daciel, pastor Carlos Wesley, que Deus esteja aí abençoando, Deus esteja aí derramando da sua graça, da sua unção, boa recuperação ao nosso pastorzão aí, Deus esteja aí o abençoando rica e abundantemente. Bom beijo. Nossa gratidão também mais uma vez. É bom conhecer mais irmãos, né? Mais colaboradores dessa obra. Eu fico feliz. Semana passada teve também um casal, né? É legal ver crescendo o trabalho. Isso é muito, muito importante. A gente aprende junto, né, como igreja. Nossa gratidão pela vida de vocês. A você que está conosco aí até esse momento. Que Deus nos abençoe. E quem está aqui, volta sempre, né? Quem já viu uma vez, volta sempre. Aí vamos cantar parabéns aí. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço lá, ó. Tchau. Tchau. Valeu, Júlio. Amém. E sabe o que é bacana? Que as pessoas que veem o programa, normalmente elas ficam felizes. Deus abençoe. Porque a gente Fica na paz.